Muito boa tarde, ministros reunidos aí em La Hormiga, fronteira com o Equador, lá na Colômbia, com o nosso irmão Marino Arias e todo esse grupo de pastores que estão reunidos hoje, sexta-feira, 26 de agosto deste ano, 2022. Realmente é um grande privilégio, uma bênção poder enviar essas palavras de saudação. Esteve falando do nosso irmão Miguel faz um momento, que mandou uma saudação e também me pediu que se pudesse mandar uma saudaçãozinha a vocês que estão aí reunidos. E eu agradeço ao nosso irmão Miguel que tenha me avisado para enviar essas palavras para todos e cada um de vocês aí reunidos. Verdadeiramente é um tempo muito, mas muito importante no qual Deus nos correspondeu neste tempo estar e compreender que Deus em cada tempo culminou sua obra, selou sua obra, cumprindo o que ele já prometeu e o que ele já tinha em seu programa para cada era e para cada dispensação. Ele em cada era e em cada dispensação cumpre o que ele prometeu. E assim, neste tempo, estará ocorrendo mesmo. Não é algo que ele agora no fim do tempo está desenhando ou está desenhando, se falamos dos planos de algum edifício, alguma construção, ou está pensando como vai culminar este tempo para então se mover em cena. Não. Ele já tem em seu programa tudo o que estaria ocorrendo neste tempo e tudo o que ele estaria fazendo no meio da igreja do Senhor, a igreja noiva, que neste tempo se encontra na etapa da era da pedra angular e dispensação do reino, a qual na parte culminante desse programa divino encontramos que culmina numa grande carpa catedral, onde ali Deus mostrou ao reverendo William Branham essa série de eventos que estavam ocorrendo, onde havia pregação e inúmeros detalhes que já conhecemos, os quais Deus mostrou através do seu anjo. O anjo ali estava mostrando ao irmão Branham tudo o que estava ocorrendo nessa atividade que ele estava vendo ali desde o lugar onde ele estava, que era a sexta dimensão. Ou seja, que o programa divino, em cada era e em cada dispensação, Deus o cumpre, goste ou não goste, o ser humano goste ou não goste, ou os que estão vivendo nesse tempo. Se ele prometeu que vai haver uma grande carpa catedral, pois vai ter pessoas, ministros com suas congregações que vão torná-lo uma realidade. E depois Deus vai cumprir ali sua obra correspondente à parte que corresponde a ele, a parte divina. Ele vai cumprir a parte que nos corresponde a fazê-la. E assim aconteceu em outros tempos, como por exemplo, lemos aqui uma parte de uma mensagem que ele intitulou O Templo do Filho da Virgem Maria. E nesta mensagem, na página, é um folheto que tem três temas. Mas lemos deste, que é do templo, do Filho da Virgem Maria. Deixa eu ver. Esse foi 20 de dezembro de 1987, diz. Mas não importa o que as pessoas pensem com relação ao Filho da Virgem. O importante
é o que Deus pensa. O que Deus pensa é o único que tem valor real, porque os demais são opiniões, conjecturas que de nada servem. Por isso, não podemos ficar com a opinião humana, a não ser com a opinião divina, porque essa é a que permanece para sempre, não importa como uma pessoa olha as coisas. Isso seria temporário, pois a única opinião que tem valor, a única forma de ver as coisas que tem valor é a forma em que Deus as vê. Fora dessa forma, você não pode estar garantido de nada na vida, porque a mente humana está limitada, mas a mente divina não tem limitações e, portanto, vê as coisas em forma correta. Por isso se requer a mente divina atuando em cada era, em cada dispensação, para revelar ao povo o programa de Deus de acordo à mentalidade divina, porque a mentalidade humana, teológica, é imprecisa. Podemos ver o caso do povo hebreu, onde a religião do Estado e as demais religiões que houve, quando não puderam captar a mentalidade divina na obra que estava se realizando naquele tempo. No entanto, tinha a profecia de Isaías, onde dizia: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros e será seu nome admirável, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Pai da eternidade. E reticências. Continua a escritura. E também Isaías dizia que o menino, ele termina de ler até ali. E também Isaías dizia que o menino que nasceria da virgem seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Assim se manifestou a mentalidade divina através do profeta Isaías. E depois, quando apareceu o arcanjo Gabriel dizendo a Maria que tinha sido eleita, e isso não é um concurso como o de Miss Universo, mas eleita desde antes da fundação do mundo, e que tinha chegado o momento para receber a notícia de que ela era essa mulher eleita, da qual a Escritura dizia que teria um filho, que seria Emanuel, Deus conosco. Se tivesse sido conforme a forma de pensar dos grandes teólogos daquele tempo, teriam dito que a mulher mais adequada para trazer o Filho de Deus seria a filha do sumo sacerdote, o sumo pontífice. Mas a forma de Deus pensar não era assim. Deus faz seus planos antes que o homem pense nos planos de Deus. Antes de Deus colocar o homem sobre a terra, Deus já tem seus planos. Assim que em vão está a opinar sobre os planos de Deus quando Ele está realizando e dizer que não pode ser assim. Viram? Porque Deus já tem esses planos desde antes do homem estar sobre a terra. Deus tem seus planos estabelecidos e Ele os realiza de acordo a como Ele já planificou tudo. A nós nos corresponde ver o que Deus está fazendo, reconhecê-lo e crer com todo o nosso coração. Opinar é perder tempo. Crer é aproveitar o tempo. Entender o que Deus está fazendo é ter a revelação do céu. Quando Jesus perguntou quem era o Filho do Homem, e Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus disse: Bem-aventurados és tu, Simão, filho de Jonas, pois não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Assim como a obra de Deus vem do céu, entender o que Deus está fazendo também vem do céu. É a revelação de Deus dada aos seus filhos para compreender o que Deus está realizando. Nos diz, aqui na mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena, pregado 2 de agosto de 1964, diz, página 38 agora, o metodista disse: Quando gritaste, o tiveste. Muitos deles gritaram e não tinham. Os pentecostais disseram: quando falaste em línguas, o tiveste. Muitos falam em línguas e não tinham. Note quantos tipos de formas tinham aqueles fariseus, mas quando a palavra foi manifesta, eles não reconheceram. Vem? E se vocês são a noiva é parte do esposo, e se o único lugar que alguma vez reconhecerás, ou reconhecer que
o reconhecer que parte que é desse esposo dessa palavra, ou não pode reconhecer ser a noiva. Quantos veem isso? Vem? Vem, tem que reconhecer tua posição. Ele escreve, tua era. Você não pode reconhecer a de algum outro. E ele escreve, reconhecer a posição. E se Moisés estivesse para vir com a mensagem de Noé, e Noé fosse parte dele, mas não teria funcionado. E se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, não teria funcionado. Vem? Era uma era diferente. É uma profecia diferente. Aí tinha que ser cumprida uma parte diferente da palavra. Eles foram outro dia da semana. Nem o trabalho da terça-feira pode ser feito na quarta-feira. O da quarta-feira tem que ser feito na quarta-feira, vem? Sábado tem que ser feito, o trabalho tem que ser o trabalho do sábado, vem? E eles estiveram reconhecendo. Ó Moisés, a Moisés temos. Ele disse, ou seja, os fariseus e todos eles disseram assim, ó, a Moisés, Moisés temos. Ele disse, se tivesse reconhecido Moisés, teriam me conhecido, pois ele de mim falou. O Senhor vosso Deus vos levantará profeta como mim. Captam a ideia? Ó, irmãos, vem. Então, João 14, Jesus disse, quando o Espírito Santo veio, eles vos recordaram essas coisas, hein? Vos mostrará no dia no qual estáis vivendo. E então, outra coisa pela qual o conhecereis, ele vos mostrará coisas que virão. Vem direto outra vez ao profético, novamente quando ele vier. E ele escreve, quando ele vier, nos mostrará em que era estamos. E faz uma pirâmide com a flecha ali, dessa oração, dessa frase. E no livro de citações, uma parte onde ele diz, página 42, parágrafo 345 diz, Mateus 17, muito bem, e depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Santiago e João em uma alta montanha em particular e foi transfigurado diante deles e seu rosto brilhou como o sol e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles. Transformado, suas vestimentas brilharam como o sol em sua força e apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá, será Moisés e Elias. Agora note, antes que Jesus volte à terra agora, é pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e tornará os corações, converterá os corações dos filhos aos pais. A Bíblia diz, e essa escritura, nesses dias vamos ver como tem um cumprimento e mais adiante tem outro cumprimento. Já vão ver. Nestes próximos dias, diz, ou seja, porque a escritura tem múltiplos cumprimentos e há uma parte também que também buscaremos, onde ele fala de que tem também essa parte profética, ou seja, que cumpre, esse significado cumpre nos diferentes tempos onde essa escritura tem que ser cumprida, mas mais adiante vemos que também se cumpre. Ele diz, mas essa escritura não se cumpriu lá? Deus cumprindo essa escritura em diferentes ângulos, e isso vamos ver em breve. Diz, isso o irmão William já falou, ou seja, que vamos estar lendo dele e mostrando nesses ângulos para ter aí ver o foco que ele está dando a essa escritura, por exemplo, de Malaquias 4, e tudo isso que contém essa escritura, que envolve essa escritura. Bom, continua dizendo aqui.
A Bíblia diz, Jesus viu aqui, os apóstolos o viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa antes que ouviram que era Elias, depois Moisés, Israel voltando para lá, os guardadores da lei, e depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia! Vê a ordem da sua vinda? E ele escreve a vinda do Filho do Homem glorificado. E também escreve em cima, Moisés e Elias é igual à vinda do reino. E na página 105 também, parágrafo 911, diz, Moisés sabia que as Escrituras diziam que esse era o dia e a hora para que acontecesse isso. E sabia que Deus o tinha encontrado no pilar de fogo. E foi diante das pessoas e fez milagres, e tudo que disse aconteceu, até trazer coisas à criação, fazendo as coisas que somente Deus podia fazer, mostrando que sua voz era a voz de Deus. E aqui estavam as circunstâncias das pessoas que ele estava levando-os à terra prometida, e estava parado chorando. O que eu faço? Que lição, que lição! Essa etapa da sua jornada onde estamos parados. Olha onde estamos agora. Sim, Senhor. Na terceira etapa. Note, estamos aqui na porta da vinda do Senhor. Ele estava ungido para o trabalho e ainda estava parado em pé esperando, assim diz o Senhor. Ele escreve, Moisés tinha, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Deus já tinha tido o suficiente disto e disse, já não chores, mas fala. Eu te mandei para que falasse ao povo. Vamos em frente, amém. Temos um objetivo, e isso é a glória. Vamos nos mover para lá. Vamos para a terra prometida. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E ele escreve terra prometida, onde diz aí, todas as coisas são possíveis para aquele que crê, diz milênio, escreve milênio. E aqui escreve a terceira etapa e escreve fala. E nessa mesma página 105, o parágrafo que continua diz, desse mesmo extrato escreve, não clames, fala. Continua dizendo aqui, onde paramos, página 39, da mensagem O Futuro Lar, diz, em uma nova terra, os novos céus nunca mais ficarão nublados. Quando essa terra nova estiver por vir, o diabo será atado. Satanás, ele ainda está solto agora. Ele é o acusador. Mas na terra nova, ele será atado e lançado no lago de fogo, neste fogo santo. Então, nesta terra nova, vamos agora olhar isso por uns poucos minutos. E continua falando aí de tudo o que será dessa terra nova. E neste tempo no qual nós estamos vivendo, há uma mensagem aqui que hoje, nessa conversa que teremos hoje, neste estudo bíblico de hoje, que é o mistério do Oriente e do Ocidente, aí estaremos lendo alguns extratos, onde aí nos mostra a obra que Deus estaria realizando no Ocidente, ou seja, na América Latina e no Caribe, cumprindo a obra, o seu programa que ele esteve desenvolvendo através de todas as eras, desde o dia de Pentecoste para cá, na primeira era, segunda era, terceira era, e assim sucessivamente até a sétima era da igreja gentia, e também na etapa final, que é a etapa da era da pedra angular, onde Deus estaria nos mostrando em que etapa é que se encontra a igreja do Senhor Jesus Cristo e em
que era, recordem que a era da pedra angular, corre 7 etapas também consecutivas. E a oitava já é eternidade. Ou seja, uma era eterna, mas dentro dessa era correm 7 etapas, 7 degraus, nos quais cada um dos filhos de Deus estaríamos passando até chegar à oitava, que é já uma etapa de adoção, uma etapa onde todos os que estão aí serão adotados, serão transformados. Por isso ele diz, tens que reconhecer tua posição. E ele escreve, tua era. Ou seja, assim como é na parte de toda a pedra angular, e seria na era da pedra angular que nos encontramos não na sétima etapa, mas na era da pedra angular. Assim também, como era dentro da era da pedra angular, também seria na etapa já de adoção. Ou seja, tudo corre paralelo. Ou seja, por isso é que as Escrituras têm múltiplos ângulos, múltiplos comprimentos, os quais a pessoa tem que ver todos para assim ter o quadro completo. Deixe ver se eu posso conseguir. Onde ele consigo por aqui rápido. Consigo por aqui rápido, onde ele escreve ali. Somente lerei algo. Na página 26. Página 26. Da mensagem, hoje se cumpriu essa escritura. Vamos buscar aqui. No folheto. Que ele escreve. Por exemplo, está falando de que há grupos no tempo de Abraão, houve 3 grupos, mas ele escreve a parte, por exemplo, escreve pentecostais e escreve brahmitas. Ou seja, aí já está identificando os dessa era, mesmo que o irmão Branham esteve colocado fora, ou seja, nessa brecha, fora da era de Laodiceia, mas estava na parte do pescoço, porque há outros lugares que vamos estar vendo nesses dias, onde diz que nenhum dos 7 mensageiros, nenhum deles ministrou no lugar santíssimo. Foi no lugar santo. E o irmão Branham o deixam de fora, esse grupo pentecostal deixa de fora. Ou seja, que está nessa brecha entre a sétima era e a era da pedra angular. Mas ele coloca, põe pentecostais brahmitas. Ou seja, que são identificadas essas pessoas como da sétima era. E uma ocasião ele falou e disse, os que estavam agora vivendo neste tempo, que são crentes fiéis da mensagem do irmão Branham, e estão ali colocados em Laodiceia. Ele diz, ou tem que morrer para ressuscitar, ou tem que subir a era da pedra angular e receber o que Deus está cumprindo, receber o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, e receber sua mensagem, receber todo o programa que Deus esteve realizando e está realizando e realizará em nossa era para se preparar para o rapto. E não ficariam fora e não pertenceriam nem à sétima era e nem à era da pedra angular. Não se pode ter uma perna no lugar santo e a outra no lugar santíssimo, não.
tem que se identificar, ou seja, saber a posição que você está vivendo. Não pode ser morno, ou é frio ou é quente. Ou seja, tem que se identificar no grupo que lhe corresponde. E se é do grupo da sétima era, pois essa era terminou e encerrou. E ali o que está é Satanás em seu trono, sentado em Laodiceia. Ou seja, que temos que vigiar nesse tempo onde cada um de nós está posicionado. E ele também, numa ocasião, tudo isso vamos ir buscando, onde ele também fala do grupo do irmão Branham, que ainda estão esperando inúmeras promessas, mas ele diz que esse grupo veria ao final, porque seriam os que estariam entrando, raspando já para obter já as promessas que Deus tem para este tempo. As que eles estão esperando, têm que focá-las e olhar na era correspondente. E aí, eles recebê-las. Assim que, nesse tempo, podemos dizer, por exemplo, se ali ele diz brahamitas aos pentecostais, pentecostais brahamitas, vamos dizer que teria que ele dizer que os daqui, vamos dizer sotistas ou santiaguistas. Vamos assim, seria algo assim. Porque cada um se identifica com o mensageiro da sua era. Tudo isso vamos ir buscando, porque recordem que a luz Deus vai dando ao mensageiro gradualmente. Por isso é que dizia o irmão Miguel, olha Miguel, creio que foi na mensagem de Cartagena, checa essas mensagens, coloque isso assim, não coloque isso assim, tira isso, coloque isso, porque agora já há mais luz. Não podemos ficar... Não, eu fico com isso primeiro e já. Com isso ninguém me move daqui. Isso é ser negligente com a si próprio e com o povo. O pastor que fizer isso é um negligente. Porque deve andar no compasso da luz que vai saindo, sendo manifestada através do mensageiro, dando essa luz ao povo. E à medida, como o sol. Sai o sol e não vai ficar num lugarzinho. Não, eu gosto desse solzinho aqui que está saindo cedinho agora e eu não vou não quero mais nada com isto, com esse pouquinho de luz que eu tenho, que saiu, já com isso me basta. E perde todo o sol e seu percorrido todo dia. Tão formoso por ficar num lugarzinho com essa pequena luz e coloca folhas secas em cima e tampa para que não entre mais, mas que fica com um pouquinho de luz e tenta manter a mesma quantidade de luz dessa que recebeu pela manhã. E quanto mais se levanta o sol para iluminar, mais tampa tudo porque não quer receber mais luz. Vem, não podemos ser assim, mas que temos que deixar que estes raios de luz continuem penetrando para amadurecer este trigo e colocá-lo já diante do sol para amadurecê-lo completamente e assim receber as promessas que Deus tem para o nosso tempo. Estivemos assim rapidamente falando de vários pontos, os quais nesses dias poderemos continuar buscando tudo isso para ter um quadro mais claro do que Deus está fazendo neste tempo e, como Ele nos dizia, nessa mensagem que eu estava lendo no princípio, de que opinar, ele diz, é perder tempo. Crer é aproveitar o tempo. Entender o que Deus está fazendo é ter a revelação do céu. Isso é o que nos corresponde a cada um de nós neste tempo. Crer. Não duvidar, mas crer de todo o coração no que Deus está fazendo e o que não entendemos agora, vamos entender mais adiante. Foi para mim um grande privilégio poder mandar esta saudaçãozinha a todos e cada um de vocês reunidos aí em La Hormiga,
E já estaremos nos vendo dentro de umas poucas horas na atividade da noite, onde estaremos vendo o mistério do Oriente e do Ocidente. E da página que estivemos lendo, da página 38, podemos colocar o tema dessa conversa: reconhecer a posição. Ou seja, reconhecer a posição em que estamos hoje. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado, Marino Arias, por essa oportunidade que me permite mandar esta saudação a todos e cada um de vocês.